E aí fui de novo morar com um amigo que ele falou, eu acho que morar com uma pessoa me incomoda e tal. E me colocou, falou, não, não quero, eu quero morar sozinho. E eu saí, fui parar na rua. O poder da transformação da imagem. Olha, hoje eu tenho o prazer de conversar com um dos maiores visagistas do Brasil e também um dos melhores seres humanos que eu já tive o poder de conhecer, viu? E eu trago para você hoje a história do meu amigo e meu visagista, Cláudio Germano. Tudo bem, Cláudio? Obrigado, meu amor, adorei o convite, fiquei muito feliz. E poder gravar com você literalmente em um tour aqui no seu espaço, que é Sim. maravilhoso. Conta um pouquinho pra mim como que aconteceu esse lugar, que a gente vai passar algumas imagens aqui, porque é um lugar mágico pra mim. Sim. É um lugar que quando a cliente chega, ela sempre fala, nossa, não parece que eu estou em São Paulo, né? Exato. Eu trabalhei durante 10 anos numa rede francesa e era um salão de rua e eu sempre almejei ter um lugar onde fosse reservado, criar um atendimento personalizado e que as pessoas viessem mais por indicação. Então, acho que 80% da minha clientela, ela vem por indicação e o restante pelas redes sociais. Eu acho sensacional, porque é um lugar totalmente fora do padrão, né, de São Paulo, aquela correria, trânsito, prédios, e te remete a um jardim encantado, que eu falo que é encantado, com uma energia incrível, com a sua equipe incrível. Mas antes disso, eu quero trazer quem que é o Cláudio, da onde você veio? Você nasceu aqui em São Paulo? Quais são as suas origens? Porque as pessoas, eu tenho certeza que vão se apaixonar assim como eu. Obrigado. Bom, eu nasci na Paraíba, eu nasci no interior da Paraíba, num lugar muito simples, assim, nós não tínhamos nem luz elétrica, Uau. não tinha saneamento básico, era uma coisa assim muito rústica mesmo. E aí, minha mãe solo, né, com 4 filhos, eu vi minha mãe passar por muitas necessidades. Você é o mais velho? Eu sou o segundo, vem a primeira minha irmã e depois a mim. E eu sempre fui uma pessoa muito assim de olhar para o outro, então eu sempre via minha mãe, assim, por exemplo, ela dava comida e eu via minha mãe comendo sempre aquela coisa que era, sei lá, um caldo com a farinha. E eu, mãe, por que a senhora está comendo caldo com a farinha e não feijão? E ela, hoje eu quis um caldinho. Até eu descobri que realmente era porque não tinha, era o que sobrava. E aí com 9 anos, mais ou menos, eu decidi, na minha cabeça, que eu iria vir para São Paulo e que eu iria trabalhar e ajudar minha mãe. E por que São Paulo? Eu não sei, eu hoje pensando, eu acho que era por causa das novelas, que eu via assim a novela, não sei, era sempre São Paulo. E olha que minha família, meus tios já estavam morando no Guarujá, que é litoral de São Paulo, mas para mim era São Paulo capital. Então com 9 anos eu vi minha mãe passando por uma humilhação, assim, numa situação de comida, e eu falei, mãe, eu vou crescer, não completo 18 anos nesse lugar, e eu vou para São Paulo. E eu vou cuidar da senhora. A senhora nunca mais vai passar com isso. Você ficou intolerante com a situação que você Foi, vivia. exatamente. Uau. Então o poder da nossa palavra é um poder muito grande. Porque minha mãe falou, meu filho, você é só uma criança. Eu falei, mas eu vou crescer e eu vou para São Paulo e eu vou transformar a sua realidade. Eu vou cuidar da senhora. E aí com 16 anos eu vim parar em São Paulo. Eu vim para passar um mês. Quando cheguei aqui, eu vim de férias, assim. E cheguei aqui, consegui trabalho, consegui escola e falei pra ela que não ia voltar mais. Um mês, e qual que foi seu primeiro trabalho? Me conta. Eu trabalhei no supermercado, Sim. numa rede de supermercados como pacoteiro. Olha Eu empacotava. E aí, nesse primeiro salário que eu já ganhei, eu já dividi com ela. Assim, eu já peguei 80% do meu salário e mandei pra ela. Você parou um lugar pra morar. Isso, morei numa casa. E aí já enviou o dinheiro pra ela. Isso, e aí a partir dali eu comecei. Aí eu só poderia ficar em São Paulo se estudasse, né? Porque eu era muito novo, eu tinha 16 para 17 anos. E aí consegui uma escola, onde eu me formei, fiz até o terceiro colegial naquela época, né? E a partir dali eu fui correr atrás dos meus sonhos e sem a ajuda assim,
correndo atrás da forma como eu podia, né? A vida acontecendo Foi. e você indo abraçando as oportunidades. Aí o que aconteceu? Eu morei na casa de uma família que me acolheram aqui em São Paulo e foi incrível. Depois, até o dia que eu fiquei nessa casa, foi muito bacana, foi muito interessante. Aí, a partir do dia que eu saí desse lugar, porque ali eu tinha comida, eu tinha paro, eu tinha, né, um acolhimento, eu fui morar com um amigo. E esse amigo me colocou para fora da casa dele, porque ele falava que as pessoas gostavam muito de mim e eu tirava aquela coisa muito de... É como se eu disse que eu tinha disputar atenção. Isso. Teve um momento que eu morei com a Cida, com a minha irmã, que você conhece. Sim, que tá aqui no salão, inclusive. Que ela é meu braço direito aqui. E aí ela foi morar numa outra cidade. E quando a Cida foi morar nessa cidade, eu fiquei de novo sem ter onde morar. Gente. E aí fui de novo morar com um amigo que ele falou, eu acho que morar com uma pessoa me incomoda e tal. E me falou, não quero, eu quero morar sozinho. E eu saí, fui parar na rua. Aí foi que minha vida mudou completamente. Você chegou a dormir na rua? Como que foi isso? Foi assim, às vezes a gente passa por uma situação na nossa vida que a gente não sabe, de imediato a gente tem essa coisa muito de o que está acontecendo. Mas às vezes Deus tem um plano na nossa vida. Por quê? Era uma quarta-feira, eu nunca vou esquecer isso. Isso faz mais de 30 anos, né? Mas era quarta-feira, eu estava no metrô Anhangabaú com a mochila e uma bolsa com as minhas roupas. Eu não tinha nada, porque como eu morava com a Cida, os móveis eram da casa dela. Tudo era da Cida. Isso, e quando eu fui morar com esse amigo, os móveis eram dele. E aí ele falou que não queria morar, que queria que eu fosse embora. Então, de novo, fui parar na rua. Só que dessa vez, eu fiquei desesperado, porque eu só tinha R$ 120, porque minha mãe sempre falou pra gente guardar um dinheirinho para uma necessidade. E eu não podia voltar para casa da minha mãe, porque minha mãe não tinha condições, né? Minha mãe já morava com meu avô, e meu avô não aceitava falou que eu não ia dar nada na vida. Sim. Que eu não ia prestar, que eu não ia dar nada. E eu falei, eu só volto para casa do meu avô quando eu estiver bem, para mostrar para ele que ele está errado sobre mim. E minha avó, minha avó era indígena, ela sempre dizia que eu ia para lugares no mundo. Eu até me emociono porque ela dizia que eu ia para lugares no mundo que falavam uma língua que ela não entendia, mas que eu ia viajar para o mundo, assim, para lugares que as pessoas ela não entendia o que eu falava. E aí eu falei, como que eu vou me apegar? Vou me apegar à minha avó, né? A previsão da minha avó, esse desejo de vencer. Quando eu fui parar na rua, eu estava no metrô Anhangabaú, aqui em São Paulo, na escada do metrô Anhangabaú, sem ter para onde ir, sem ter como voltar, com R$ 120. E eu comecei a chorar e fazer uma oração ao Senhor Jesus. Então eu comecei a pedir a Deus que me desse um direcionamento. Eu falei, o Senhor não me trouxe a São Paulo para virar mendigo. Eu não posso dormir na rua. E se eu pagasse um hotel, eu só ia dar para uma noite. E aí, nitidamente, Deus falou no meu coração, compra um jornal. E aí quando eu abri meus olhos, eu estava sentado literalmente nas escadas do metrô Anhangabaú. Assim, eram as 3 horas da tarde. E aí tinha uma banca de jornal, entre uma escada rolante e outra, tinha uma banca de jornal. Você ouviu essa voz, você sentiu nitidamente, que você tinha que comprar esse jornal. Compra o jornal. Aí eu abri meus olhos, o Diário Popular, que era um jornal que tinha aqui em São Paulo, balançando, e eu falei, vou comprar um jornal. Comprei um jornal, comprei fichinha, porque o telefone era fichinha, né? Eram as fichinhas. E eu, na minha oração, eu falava, Deus, coloca uma pessoa que possa me orientar, uma mulher de Deus, uma pessoa que possa me dar direcionamento. Eu estou perdido, eu não posso pedir ajuda para minha mãe, não posso pedir ajuda para minha família, não posso voltar, porque eu só iria voltar, eu não iria desistir, eu iria só voltar quando eu pudesse voltar bem. Você estava certo que você não queria voltar para Paraíba naquele momento, porque não era a hora. Não, porque meu avô sempre dizia, você nunca vai ser nada. Você não presta, você vai viver o resto da vida às minhas custas. E eu dizia, não, eu vou para São Paulo, eu vou trabalhar, eu vou ser um homem, o senhor vai ter orgulho de mim e eu só volto para sua casa quando eu estiver bem. Então eu não podia voltar. Não tinha opção. Tinha plano B. E aí naquele momento eu chorando mesmo, mas eu chorava mesmo, desesperado, porque eu sozinho em São Paulo, imagina, um menino, né? E aí eu comprei um jornal, e antes na oração eu tinha pedido a Deus que colocasse uma pessoa que pudesse me orientar, me ajudar, me direcionar, e que fosse uma pessoa que não tivesse interesse em mim.
Porque todas essas pessoas que me chamavam tinham um segundo interesse em mim, em vez de querer me ajudar, ser meu amigo. E aí eu sublinhei o jornal e encontrei o anúncio da Dona Diva. A Dona Diva, que é minha diva. Ontem, inclusive, eu falei para você que ontem eu estava no aniversário, é o aniversário dela, Ai, que lindo. lá em Santos. E o que acontece? Dona Diva estava esperando minha ligação. Como assim, Cláudia? Eu sublinhei o jornal, liguei para ela, e aí a primeira coisa que ela falou, meu nome é Diva, eu tenho um quarto, que era uma pensão, eu tenho um pensionato, e qual o seu nome? Aí eu falei, primeiro ela perguntou, você bebe, você fuma? Eu falei, não bebo, não fumo. Ela, qual o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Cláudio. Ela, só um minuto. Ela voltou e falou, meu filho, na primeira palavra, eu nunca vou esquecer essa palavra. Primeira, quando ela voltou, que ela pediu um minuto, ela me chamou de meu filho. Meu filho, onde você está? Aí eu falei, estou no metrô em Agabaú. Você sabe chegar até o bairro Socorro, em Santo Amaro? Eu falei, eu acho que eu sei. Ela falou, se você não souber, eu vou pegar meu carro e vou lhe buscar. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, pega o ônibus, venha pra cá agora, antes que escureça. Quando chegar aqui eu explico pra você o que tá acontecendo. E a Dona Diva, ela frequentava uma igreja, que era a Congregação Cristã do Brasil, e ela foi à igreja na quarta-feira e teve uma revelação. Então teve uma revelação que ela colocasse um anúncio no jornal, e que ia aparecer um rapaz que tinha um coração muito bom e que ela iria ser meu anjo, que ela cuidasse de mim. Então é uma coisa que me emociona muito, porque ela simplesmente acreditou naquilo e colocou um anúncio, porque antes a pensão dela era para os executivos da Bayer, que a Bayer era do lado. E aí ela falou, não, Deus falou, eu vou colocar. Então ela fez um acordo com Deus que quando a pessoa falasse o nome dela, ela ia sentir uma alegria. Então, quando eu falei meu nome, ela pediu um minuto, porque ela falou que ela foi tomada por uma alegria do Espírito Santo. Uau! E aí ela foi, e ontem eu estava falando para ela, eu lembro a roupa que a senhora estava usando, Dona Diva, quando eu cheguei na sua casa. Que eu cheguei na casa dela, e no ônibus eu estava pensando, mas onde eu vou dormir? Eu não tenho cama, onde eu vou fazer minha comida? Como eu vou tomar banho? Não tinha nada, eu só tinha uma bolsa, que era uma mochila. Jornal e uma ligação. E aí, quando cheguei, ela vinha, eu falei ontem, porque eu fui cortar o cabelo dela, fazer a coloração. Ela tem 83 anos e hoje eu ajudo a filha dela a cuidar dela. E aí, eu falei, Dona Diva, eu lembro como era seu cabelo, como era sua roupa, como a senhora... Mas, principalmente, eu lembro do abraço que a senhora me deu. A senhora veio abrir o portão, que ela mora nessa casa até hoje, e ela me deu um abraço, assim, muito forte, e falou, seja bem-vinda à sua casa. E eu, não, mas a senhora não está entendendo, eu não tenho todo o valor, porque o aluguel era R$280. E você tinha 120. E eu só tinha 120. E minha mãe sempre ensinou pra gente ser muito correto com as coisas. Sempre plantar o que a gente gostaria de colher. E aí ela falou, sente aqui, eu vou fazer um café e vou lhe explicar o que está acontecendo. Eu fui na igreja, foi revelado que apareceu um rapaz através de um anúncio e Deus não mentiu. Então, aqui está seu quarto. Abriu e aí tinha a cama que cheirava a Comfort azul. Ai, que delícia. Nunca vou esquecer esse cheirinho. Tinha televisão, tinha meu banheiro, tinha tudo que eu precisava. Tudo, Deus preparou tudo assim. E foi essa senhora que, na época eu ainda trabalhava em supermercado, ganhava muito pouco, era um valor assim muito baixinho, ajudava a minha mãe. Ajudava sua mãe, tanto que eu passei por tudo isso, minha mãe nunca soube, ela só soube quando eu contei num programa de TV. Uau! Eu fiz um programa da Jaque, num programa de TV ao vivo, e ela, meu filho, eu não sabia que você tinha passado por isso. Eu falei, mãe, eu não ia contar. Eu não tinha como, a senhora não tinha como me ajudar, eu vim com um objetivo. Mas foi o mais incrível, veio depois. Porque como eu não tinha como pagar uma faculdade, né, morando em Santo Amaro, ela falava, meu filho, Deus fala tanto contigo, Deus cuida tanto de você, pede para ele te dar uma orientação para você ter uma profissão. E aí... Isso com quanto tempo você já estava na casa dela? Uns 2 anos. 2 anos. Não, aqui em São Paulo eu já estava há uns 4. Eu cheguei aqui com 16, aí eu já estava com 20. Então o sucesso não foi imediato, não, né, Cláudia? Demorou de jeito um pouquinho nenhum para maturar, né?
Nossa, o sucesso, a pessoa vê a realidade agora, mas não sabe como que foi a pontinha caminhada. do iceberg, né? Eu Exatamente. adoro contar essa história aqui no YouTube, porque muitas vezes as pessoas, elas acham realmente que é um estalar de dedo, né? E não é. Então o sucesso, ele não é instantâneo num estalar de dedos, né, Cláudio? Muita gente acha, hoje eu vejo assim, Cláudio, né? Aí, mas assim e tal. Eu brinco que assim, se a pessoa soubesse como que foi minha caminhada, ela não calçaria meus sapatos de jeito nenhum. Porque até hoje eu falo, nossa, como é que eu tive essa força? E veio de Deus, porque assim, eu ganhava muito pouco, morava na Dona Diva, que ela tem esse pensionato até hoje. Ontem o aniversário dela foi na casa da filha, em Santos, que é outra cidade, porque ela esteve internada e ela está sendo cuidada pela filha. Mas ela tem essa casa até hoje com o pensionato dela. Aí o que aconteceu? Dona Diva pediu para eu começar a orar. Toda vez que eu fosse dormir, pedir a Deus um direcionamento para Ele me mostrar o que eu podia fazer de profissão. E aí eu pedia toda vez que eu ia orar, quando eu ia dormir. E quando eu cheguei de manhã, eu estava me arrumando para trabalhar e Dona Diva desceu, ela morava em cima e eu morava embaixo. Ela desceu as escadas e ela falou, Cláudio, Deus me mostrou o que você tem que fazer como profissão. Sério? Ela teve um sonho. Segura aí, então. Olha, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Que é óbvio que eu vou querer saber o que a Dona Diva sonhou, né? Será que foi para ele ter esse salão incrível hoje, ter esse conceito maravilhoso? Fica aí que eu volto já, hein? Voltando aqui, gente, óbvio que eu quero saber qual foi o sonho da Dona Diva. Como assim? Você estava orando para Deus te dar uma orientação sobre o que você faria de profissão e Dona Diva sonhou. Me conta. Foi muito interessante porque eu morava embaixo e o quarto, a casa dela era em cima e ela tinha uma escada de madeira, que é a escada até hoje, né? E aí ela desceu com um tamanco de madeira fazendo barulho. Claudinho, Deus me mostrou. Eu, o que mostrou? Ela falou, Deus me mostrou você em um programa de TV falando do corte de cabelo que você havia feito para a apresentadora. Então o cabelo dela estava fazendo muito sucesso, chamaram você no programa para você contar o que você havia feito. Então Deus me mostrou você sendo cabeleireiro. Eu falei, não, Dona Diva, jamais eu vou ser cabeleireiro. Ela falou, eu falei para Deus. No sonho eu falava, mas Deus, Cláudio não é cabeleireiro. E Deus falou, eu não vi Deus, tá? Mas ele falou no sonho que tinha te dado o dom com as mãos e que você era um excelente cabeleireiro. Aí eu fiquei, não vou. Ela falou, eu só vou morrer um dia quando eu te ver na TV, fazendo, por causa desse sonho. Liguei para minha tia na época, minha tia falou, ai filho, não tem nada a ver, você é cabeleireiro e tal. Eu falei para ela. Ela falou, Cláudio, quantas vezes a sua tia chegou aqui perguntando o que você precisa? Não existe profissão de homem e de mulher, existe a profissão que edifica o ser humano. Sim. Então você vai fazer um curso sim. Você vai aí me mandou numa escola, ela falou, você não vai fazer em qualquer escola, você vai fazer no Senac e eu vou lhe ajudar no que eu puder. Gente, eu vi uma mãe, a Dona Diva. E aí eu fui no Senac, quando eu cheguei lá, me matriculei. Foi a época mais difícil da minha vida financeira, porque eu só comia o café da manhã, eu tomava um pãozinho com café da manhã, que ela me dava, tomava junto comigo. Eu vendia meu vale refeição, meu vale transporte para pagar o curso. Então, e comprar minhas roupas, meu material, só tinha 2 roupas, que eram, eu estudava no Senac da Adolfo Pinheiros, e eu fazia todo o percurso andando, que ela falou ontem, inclusive ela estava contando, porque eu levei pessoas lá ontem, né, e ela estava falando. E aí eu fazia andando, porque eu não tinha dinheiro para pagar, né, e o vale que eu recebia do meu trabalho, eu pagava meu curso. Então, foi a época que eu passei muita fome, porque durante o dia eu não almoçava. Então, eu almoçava quando eu chegava em casa, que ela fazia uma marmitinha daquelas molinhas, assim, que ela fazia para os peões da Bayer, que trabalhavam na fábrica. Ela vendia para eles e guardava a minha comida. Olha só. Então, eu cheguei a pesar 59 quilos, 60 quilos. Era longe, cara? Era assim, eu trabalhava como um representante em supermercados, então eu fazia bairros. E aí naquele bairro, eu ia de ônibus até aquele bairro e todos os supermercados daquele bairro eu fazia andando, porque eu vendia meu vale transporte.
E teve um dia até que ela falou, meu filho, se você quiser desistir, eu sei que tá muito difícil, num outro momento você faz. Eu falei, não, eu não vou desistir. E aí... E você foi se afeiçoando à profissão? Foi muito interessante. No começo eu não gostava, eu não queria. Depois eu comecei a gostar. E aí eu fiz o curso, né? Minha mãe sempre ensinou que a gente nunca pode fechar portas. Eu fiz o curso. A primeira vez que foi muito interessante porque eu tinha uma amiga nesse curso e na hora do intervalo eu sentia muita fome, então eu não queria sair para poder não sentir cheiro de comida. E aí eu ficava na sala e ela falou, corta meu cabelo. Aí mas eu não sei cortar, a gente tá na parte de colocar bob, que era um processo, né? Ela corta só minhas pontas, que eu gosto que eu não sei porque eu sinto que se você cortar meu cabelo vai ficar mais forte. Mas eu não sei cortar. Então nós pedimos para a professora a autorização, ela falou, olha, eu não me responsabilizo porque eu não ensinei. Só que na hora que eu fui cortar o cabelo dela, eu fiquei pensando, nossa, e se eu cortar subindo? Aí eu cortava assim. Eu falei, não, mas se eu soltar, o cabelo não emenda. Aí eu cortava assim, fui cortando, coloquei bob, porque eu não sabia escovar ainda. E no final da aula, quando a professora mediu, o cabelo estava com corte perfeito. Não tinha ponta, não tinha erro. Aí ela falou, não, por que você falou que você não sabia cortar? Você cortou e não tem erro aqui. Eu falei, mas eu nunca cortei cabelo. E foi assim que eu cortei a primeira vez, aí já me apaixonei, né? Porque eu vi o resultado. Sim. E o sonho da Dona Diva também falava, né? Que Deus tinha te dado um dom com as mãos. Aí onde eu vi que eu tinha o dom, gente. foi assim, a vizinha da Dona Diva quebrou o braço e ela ia no advogado. E ela não pôde ir até a cabeleireira dela para penteá-la. Aí a Dona Diva falou, não, se preocupe, eu tenho um cabeleireiro ótimo em casa. E eu era tão novinho fazendo o curso que eu não sabia escovar. Aí ela falou, não, ela coloca bob, porque você vai ficar ótima e tal. Aí eu coloquei os bobs e eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, vamos comigo, Dona Diva. Aí Dona Diva foi. E eu fiquei, meu Deus, como que eu vou agora tirar aquele cabelo? O que vai acontecer, né? Só que quando eu fui tirar o cabelo, Dona Diva foi comigo, quando eu fui tirar os bobs. E na hora, alguma coisa me falou, bagunça o cabelo dela. Joga a cabeça dela pra frente, bagunça com os dedos. E ela tinha fixador, né? Aí eu fui tirando assim, puxando o cabelo dela, não sei o que aconteceu. Só sei que quando ela se levantou, ela falou, posso me olhar no espelho? Aí eu falei, Dona Diva, vai. E eu já comecei a arrumar minhas coisas, que eu falei, ela não vai gostar, eu vou embora. E aí ela falou, Diva, vem aqui. Aí ela falou, Diva, realmente ele é muito bom cabeleireiro. Porque eu sempre peço pra minha cabeleireira há 7 anos fazer esse penteado e ela nunca fez. Ela me deixa com cara de velha. Olha só. E ele me deixou moderna. Parece mulher de TV. Uau. Aí ela falou pra mim, quanto que é? Aí eu ia cobrar 5... Primeiro eu não ia cobrar, depois eu falei, acho que eu vou cobrar, porque eu preciso. Aí cobrei R$5. Aí ela falou, não. Primeiro, nunca faça de graça. Olha as lições. A menos que você troque por um serviço que seja o expertise daquela pessoa. Nunca faça seu trabalho de graça, porque você tem que primeiro valorizar quem você é e o que você faz. Segundo, o seu trabalho não vale R$5, vale R$20, porque é o valor que eu pago para ela como profissional. Uau. Aí ela falou, seu trabalho ficou melhor do que o dela. E eu lembro que meu primeiro pagamento foram R$20, eu ia cobrar 5. Olha só. Então ali, e voltando para o sonho da Dona Diva no programa de TV, eu já tinha montado aqui, fiz o cabelo da Jaqueline Stefano, que é uma apresentadora de TV, e fiz o visagismo. O primeiro programa que eu fiz, a Jaque usava uma franja, e franja no visagismo traz uma coisa delicada, até uma coisa meiga, menina, né? E a Jaque queria uma imagem mais poderosa, mais elegante, mais de liderança. E aí eu pedi para ela deixar o cabelo da franja crescer e no início do ano, antes dela voltar de férias, fizemos a imagem. Foi tão impactante quando ela entrou na TV que me chamaram para falar do que eu tinha feito, o visagismo dela. Quando eu estava em cima indo para a TV, que era ao vivo, não sei por que eu lembrei da Dona Diva. Aí eu falei, Dona Diva, se ela está em casa, liga na TV que eu vou lhe mandar um beijo ao vivo e um abraço. Aí Dona Diva assistiu. O que era? O programa que ela tinha visto no sonho. Uau! A Jaqueline Stefano me entrevistando por causa do cabelo dela, 16 anos depois. Aí na hora que terminou o programa, ela me ligou e falou, agora se eu morrer, eu já concretizei e vi o sonho que Deus tinha me mostrado. E eu sou cabeleireiro por causa da Dona Diva. E ela que te ajudou esse tempo todo, principalmente nessa fundação, que eu acredito que esse começo
é muito desafiador, né, Cláudio? Muito. E se você não tivesse tido uma Dona Diva, né, o que teria sido hoje desse espetáculo de lugar que você faz, que você tem? E como que foi para você começar o seu próprio negócio? Porque você parou ali no seu primeiro salário de R$ 20 e você se formou, você foi trabalhar com pessoas. Como que aconteceu essa transição? Aí vem uma coisa muito legal, que é assim, plantou, colheu, nunca feche portas. Eu sempre devia um mês para a escola. E quando chegou no final do curso, eu paguei todo o curso. Eu lembro até que uma pessoa falou, você vai pagar para quê? Só por causa de um diploma? A escola é rica. Eu falei, não, porque eu usufruí da escola e eu vou pagar. Aí quando eu paguei todo o meu curso, porque aí eu já atendia as pessoas em casa, já estava ganhando melhor. E aí aí um dia eu comecei, alguma coisa me dizia, vai no Senac agradecer as professoras que te ensinaram. Olha. E eu sou muito grato pelas pessoas que me ajudaram. E aí eu comecei, fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, aquela coisa me chamando. Pode? Fiquei todo o tempo, aí quando foi no início da semana, eu falei, essa semana eu vou lá no Senac para poder agradecer as professoras e falar que eu tô bem e tal. Quando eu cheguei, a professora falou, Cláudio, quem te avisou que a gente tá te procurando? Desde quinta-feira. Eu falei, ninguém, porque na época era BIP. E eu tinha trocado de empresa, eles não conseguiam. Eu já tinha saído da Dona Diva, já estava morando num apartamento, já tinha um outro BIP. Ela falou, desde quinta que nós procuramos todos os amigos seus de turma, ligamos na Dona Diva e ninguém te acha. Então, desde quinta que nós estamos te procurando, porque vai abrir um salão francês em Pinheiros. E a dona esteve aqui pedindo indicação. E tanto eu quanto a Nena, que era a outra professora, e a diretora da escola, só queremos indicar você. Uau! Vamos lá agora. Fui no escritório, ela falou, por que nós estamos fazendo isso? Porque você foi um profissional, você foi muito profissional, você foi um dos melhores cabeleireiros que formaram, né, aqui no Senac. E também você mostrou ser uma pessoa de caráter. Porque a gente sabia da dificuldade que você tinha financeira e você honrou a escola. Uau. Então, tá vendo se eu não tivesse pago? Sim. Fui indicado para a Daniela, ela me entrevistou, passei por um teste com os franceses e trabalhei nessa rede por 10 anos. Fiquei trabalhando, toda a minha formação é francesa, por isso que eu corto com a máquina, todo o meu atendimento, apresentação pessoal, tudo aprendi com eles. E aí treinei nessa rede, aqui em São Paulo. Então você se formou, ainda teve todo um treinamento com os franceses. Porque hoje, cabeleireiro tem um status. Hoje você vê os grandes salões, as apresentações pessoais. O cabeleireiro hoje, antigamente não. Quando eu comecei, o cabeleireiro ele comia junto com a cliente. E lá na rede francesa, não. A gente tinha que ter toda uma postura, o que falava com a cliente, como se apresentava para ela. Então, tudo isso, como cortar um cabelo. Eu me especializei em cabelo curto. Então, como cortar com a máquina, como finalizar, o que conversar. Então, eu tive que fazer um treinamento de 3 meses no Rio de Janeiro para poder trabalhar. Não precisou nem para a França. Não, já foi aqui os franceses no Brasil. Vinham para o Brasil para nos formar. E aí, toda a formação que eu tinha passava para a equipe da Dani. Então, a Dani tinha 2 salões, que chamava Jean-Louis David, e 2 franquias, né? E aí eu formava os cabeleireiros que chegavam para trabalhar. E aí eu gerenciava uma das unidades, que era em Pinheiros. Olha, eu quero saber, eu te conheci como sendo um dos maiores visagistas, não conheci o visagismo, e ao sentar na sua cadeira em 2020, eu tive uma transformação muito grande de dentro para fora. E isso ressoa na minha história. Estamos em 2026 até hoje, né? Inclusive eu faço questão de vir todo ano, de estar tendo essa experiência. Como que o visagismo entrou na sua vida, Cláudio? Foi, porque como eu trabalhei nessa rede, né? E quando eu saí dessa rede, eu queria montar um espaço que não tivesse placa, que é como aqui. Eu comecei a fazer um trabalho voluntário com vovós, com senhoras que foram abandonadas. E aí tinha um rapaz chamado João, que ia toda vez que eu ia fazer o cabelo dessas vovós, ele ia comigo. E um dia ele falou, você conhece o trabalho do Philippe? O Philippe Hallo é o visagista, o mestre visagista em visagismo, porque você tem um trabalho muito personalizado, você atende pessoas assim, você devia colocar o visagismo nos seus atendimentos. Isso há 11 anos atrás.
E aí naquela semana ia ter um seminário do Felipe em São Paulo, eu já comprei o ingresso, fui no seminário, me apaixonei, já fiz o primeiro curso na semana seguinte do Felipe, então minha formação foi direta com ele e foi com o Felipe, ele é reconhecido como ciência no mundo pela USP. Uau. O Felipe, qualquer pessoa no mundo que precisar estudar visagismo é obrigado a estudá-lo, porque é o único que tem livros lançados sobre o tema. E aí o que acontece? O Felipe é brasileiro? O Felipe é brasileiro, mas os pais são ingleses, né? E ele vive no Brasil, aqui em Itu. Ele já é uma pessoa que hoje os cursos são todos online. Mas eu tive a oportunidade de fazer os dois cursos com ele presencial. E aí o Felipe, eu trouxe o visagismo para os meus atendimentos, né? Faz mais de 10 anos. E hoje o Felipe criou uma nomenclatura para diferenciar os profissionais que são visagistas formados por ele. Então nós somos Image ID Philip Hallowell. Porque muitas pessoas estão falando que são visagistas e nunca fizeram nenhum curso. Então, em vez de padronizar a imagem baseada no que a pessoa deseja expressar, estão fazendo cópias delas de várias pessoas. Então, o Felipe criou essa nomenclatura, nós somos reconhecidos como Image ID no mundo. Então, nós temos todos os nossos trabalhos dentro do site, que a pessoa pode ir no site do Felipe, encontra a gente lá, os nossos dados e tudo mais, e escolhe com quem a pessoa quer fazer o trabalho. Eu quero saber qual que é o segredo de tanto sucesso, mas vou chamar o intervalo rapidinho aqui, a gente volta já, viu? Fiquem ligados que daqui a pouco a gente está de volta com Cláudio Germano no Intur. Eu estou impactada e olha, eu acho que ainda tem muita história para trazer, porque imagina, ia morar na rua, sentiu que tinha que comprar um jornal, desse jornal conheceu Dona Diva acolheu, deu a volta por cima, trabalhou, estudou, e você sempre muito obediente aos sinais do universo, né, Cláudio? Eu lembro que quando eu era criança, minha avó, a gente morava no sítio, não tinha luz elétrica e tal, e aí a gente tinha muito essa coisa da sabedoria das pessoas mais antigas. E minha avó, como uma mulher indígena, ela tinha uma sabedoria muito grande. Então, ela sempre ensinava pra gente valores. Minha mãe, mesmo sendo uma mulher que só estudou até a 4ª série, ela ensinava valores para mim, assim, muito poderoso, do tipo, eu cheguei em casa com sabonete, nós lavávamos, assim, o cabelo, tomava banho com sabão, porque a gente não tinha sabonete. Shampoo, eu fui usar quando eu vim para São Paulo. E eu cheguei em casa com sabonete, que uma senhora me deu, e quando eu cheguei em casa, minha mãe pegou o sabonete, foi comigo até a casa da mulher para saber se realmente eu tinha ganhado aquele sabonete. E aí quando eu falei que, mãe, você não gosta de mim, porque a criança não entende, né? Ela falou, meu filho, eu aceito você ser o que você quiser para a sua vida, menos ladrão. Então não importa a dificuldade que você passar na sua vida, você nunca, me prometa que você nunca vai pegar nada de ninguém. Então eu tive mulheres muito poderosas cuidando de mim. Mesmo com a ausência do meu pai, né, que foi embora quando eu tinha 3 anos, eu tive minha avó, que foi muito poderosa, minha mãe, que foi muito poderosa, que não abriu mão de mim e dos meus irmãos, para poder cuidar da gente, sabe? Eu tive Dona Diva como uma mulher poderosíssima, sabe? Que me acolheu, me ajudou, me orientou. E eu vejo Dona Diva como um anjo mesmo. Sim. Então eu tive essa escola para poder criar alicerces. Então, para mim, o alicerce é muito poderoso. Eu acho linda a sua história, porque você traz o quanto que o poder dos seus valores inegociáveis fizeram a diferença no sucesso que você tem hoje. Isso. E trazendo agora o Cláudio Germano, que foi abrir, né, encontrou o visagismo, como que foi abrir o seu empreendimento? Começou aqui nesse salão incrível já, nesse espaço? Não. Como que foi? Me conta esse começo. Eu comecei, depois que eu saí do salão, dessa rede, eu falei, eu não quero trabalhar, eu vou trabalhar com moda. Só que eu não me identifiquei com a moda. É um estilo de trabalho muito diferente do meu. Eu gosto de pessoas reais, assim. Então, montar uma modelo, tirar uma foto, elas desmontam. E aquilo não tem um significado como tem transformar uma pessoa real, né? E aí as minhas clientes começaram a descobrir que eu estava num apartamento em Pinheiros e que eu tinha colocado que é aquele espelho que você se trocou agora, Sim. Aquele espelho que eu guardo e essa cadeira, essa poltrona redonda, eu só tinha eles dois. E aí eu comecei a atender no meu apartamento,
Só que as pessoas foram descobrindo e foi enchendo meu apartamento. Aí eu falei, não, agora eu preciso achar um lugar maior. E eu sempre quis um lugar onde tivesse, eu sempre falava, eu quero um lugar que tenha verde, que as pessoas se sintam acolhidas, que elas se sintam muito bem, que seja tipo uma casa. Eu planejava isso e eu mandava para o universo. Outra coisa que, antes de eu contar sobre isso aqui, né, sobre o meu estúdio, quando eu chegava nesse apartamento, eu sempre falava assim. Por exemplo, se você falasse, Cláudia, onde era o banheiro? Onde é o banheiro? Aí eu falava, você pega a escada, sobe a escada, pega a direita, que você vai cair lá. Eu falava sempre isso. Que uma vez eu escutei no sul, uma criança falando para mim, pega a direita que você vai cair lá. Achei bonitinho, eu falava, você vai chegar no banheiro. E era uma brincadeira, porque o meu banheiro era assim, o final do corredor era o banheiro, a pessoa ficava procurando a escada. E eu, nossa, é brincadeira, caí na risada. Quando eu achei aqui, a cliente falou para mim, Cláudio, onde é o banheiro? E eu brincando, eu falei, você sobe a escada, pega a direita que você vai cair lá. Onde é meu banheiro hoje? Exatamente aí. Sobe a escada, pega a direita e chega no banheiro. Então, nossa palavra tem muito poder. Sim. E foi aí que eu achei essa casa. A princípio era só para eu trabalhar, que eu queria trabalhar uma coisa personalizada. Muito personalizado, né? Continuo realmente. sem placa, mas assim, eu queria uma coisa assim, atender uma pessoa por vez, só eu e tal. Só que foi crescendo de tal forma que aí eu tive que trazer uma secretária, aí para cuidar da agenda, do agendamento, aí tive que trazer um assistente, aí esse assistente se transformou num cabeleireiro, depois num colorista, e hoje nós temos uma equipe de 6 pessoas. Somos uma equipe de 6 pessoas. E, inclusive, a Cida voltou para São Paulo e é o seu braço direito aqui, Cida maravilhosa, né? A Cida começou a trabalhar comigo, e ela é meu braço direito, porque ela cuida da parte de agendamento, que é super difícil, né? A parte financeira, ela cuida de toda a parte financeira, pagamentos, tudo. E é a pessoa que eu tenho muita confiança. Então, Deus, ele cuidou de tudo, inclusive da pessoa que cuida do financeiro da empresa, que é muito importante. Então, eu sou a parte artística, a parte, né, da coisa do criativo e ela do racional. Eu acredito que é por isso que tá tão certo, né, Cláudio? Porque daí junto o artista com o empreendedor, realmente o gerente ali de tudo, às vezes eu né? até falo assim, eu tenho dinheiro para isso? E assim, a pessoa conseguir transformar a minha história e a história da minha família, inclusive da Cida, da minha mãe. Hoje minha mãe mora numa casa maravilhosa que eu construí para ela. Minha mãe não precisa trabalhar, como ela trabalhava, que ela arrancava até as unhas de tanto plantar feijão. Minha mãe não conseguia nem dormir, sentar para comer, porque ela trabalhava tanto que ela comia em pé. Então, poder assim, retribuir, né, através do meu trabalho, poder cuidar da imagem das pessoas e ver as pessoas assim serem transformadas com autoestima é muito poderoso. E você atende muitos artistas aqui também no espaço, né? Pode citar o nome de alguma delas para que a gente possa entender e as pessoas que ainda não conheciam a sua história poder visualizar. Eu agora, recentemente, quem esteve aqui foi a Cláudia Ohana, né, e a Priscila Fantin, porque eu fiz um trabalho de visagismo para uma peça que elas estão viajando no Brasil agora, mas estava aqui em São Paulo em cartaz. A Totia Meirelles, o Leonardo Midjolin, já vieram muitas pessoas para cuidar da imagem através do visagismo aqui. E o que o visagismo ele faz na pessoa? O que o Cláudio Germano ele sente quando aplica a técnica do visagismo em uma pessoa e vê essa pessoa realmente se transformar? Porque assim, quando você faz uma imagem sem o visagismo, você faz por intuitivo. Eu acho. E é muito poderoso o visagismo porque você não usa achismo. Você vai buscar entender o seu momento, porque uma imagem que te serviu lá atrás, hoje já nem faz sentido. Como você quer se sentir, porque a sua imagem está ligada à sua autoestima. Como você quer que as pessoas te percebam, porque a sua imagem ela comunica, desde um acessório, cabelo, roupa, a forma como você se comporta, tudo comunica. Então, criar uma imagem personalizada para aquela pessoa, buscando entender o desejo de imagem, o que ela quer naquela imagem, e transformar aquilo através da imagem dela, que é a minha parte, que é o cabelo, e ver a transformação, inclusive na vida pessoal da pessoa, eu falo, no começo eu ficava muito impactado, hoje já se tornou uma coisa constante, né? Mas eu já vi pessoas, assim, eu já vi casos, assim, impactantes de mudança. Como a imagem mudou, aí eu falo, nossa, que poder tem a imagem. A imagem influencia em mudança de atitude, inclusive, né?
porque está ligada a como a pessoa se sente, como o outro a enxerga. Então já vi pessoas mudarem de cargo, chegar num cargo de liderança que ela nem imaginava que era capaz, através da imagem, todo, né, o conhecimento que aquela pessoa busca. Já vi pessoas terem coragem de mudar de país, mudar de uma relação que às vezes era abusiva. Eu já vi situações onde a pessoa se curou até de situações que ela não conseguia. Por exemplo, eu tenho um caso muito certo, assim, de uma cliente que ela veio comentando para mim: Cláudia, eu sempre busquei emagrecer. E aí eu sempre sonhei ter um cabelo curto. Então eu queria emagrecer para ter o cabelo curto. Chegava no 3º quilo, eu não conseguia mais. Aí eu vim aqui, fiz o visagismo, sonhava em cortar o cabelo curto, cortei o cabelo curto contigo, e aí eu consegui emagrecer 12 quilos. Uau. Depois da imagem, porque a imagem ela me ajudou. Eu criei o cabelo para poder chegar no meu objetivo. Que sensacional. Então eu vejo relatos assim, transformações incríveis, assim, reais mesmo, acontecendo todos os dias. Então a imagem é muito poderosa. Cláudia, indo para um outro patamar agora, virou palestrante também, Sim, né? Tá levando a sua voz, a sua técnica para os palcos. Como que tem sido isso? Para mim tem sido assim algo muito interessante, porque eu sempre desejei poder levar de alguma forma, como ajudar às vezes as pessoas serem impactadas com as nossas histórias, né? As pessoas são conectadas com histórias elas trazem uma conexão muito forte. Ensinar, então assim, no palco eu mostro o visagismo na realidade, como acontece. Eu pego uma pessoa desconhecida, aquelas pessoas escolhem, eu faço a leitura do rosto, que você vê que é bem interessante a leitura do rosto. É maravilhoso. E aí falo sobre os temperamentos, pontos fortes, e crio a imagem da pessoa ali na frente de todo mundo. É uma palestra show, né? Aí eu conto a minha história, resumidamente, assim, dependendo do tempo, faço essa transformação, essa adequação de imagem, e aí as pessoas ficam muito impactadas e eu tô adorando. Que delícia. Orlando está, a gente espera, Sim, viu? Já falei pra você, ir. a gente tá coração assim ardendo para ter você, a sua presença lá da equipe também. Para finalizar, se o Cláudio Germano, você hoje, encontrasse com o Cláudio Germano de 9 anos, o que você falaria para ele? É muito interessante, eu vou falar resumidamente assim, de uma situação. Eu estava na minha casa, no interior, na Paraíba, eu tinha uns 9 anos mesmo. Eu vi um avião piscando no ar, assim, muito alto, assim, piscando, e eu pulei. Tava todo mundo em volta da calçada, as pessoas de idade contando histórias de Trancoso. E eu pulei e falei: gente, um dia eu vou andar de avião. Um dia eu vou estar num avião igual aquele. Aí todo mundo riu. Aí minha avó saiu e foi quando ela falou isso: filho, não fique triste, você vai para lugares que eles falam línguas que eu não entendo, mas eles falam e você vai. E o que eu quero dizer com essa mensagem? Você não deixar de acreditar nos teus sonhos e fazer por onde eles acontecerem. Ter muita fé e plantar o bem. Não importa a situação, faça o que é certo, porque você planta e você colhe. O que ele falaria para você hoje? Eu acho que falaria: vai ser difícil, muito difícil, mas vai dar certo. Que delícia! Você é delicioso, meu amigo. Obrigada por tanta entrega, obrigada pelo seu testemunho. Que você continue transbordando. Eu sei que pessoas, gente, a gente não vai trazer tudo agora, que vai ter, eu acho que o Intour número 2 aqui, hein? Mas pessoas vêm trabalhar com você por inspiração, porque você impacta, e que você continue cada dia mais transbordando dessa verdade, desse amor, dessa magia que é conviver com você, viu? Muito obrigado. Adorei estar aqui contando um pouquinho da minha história, assim. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Você é muito especial. Obrigada. Gente, olha, eu tô aqui emotiva, né? Porque com uma história dessa maravilhosa. Sigam Cláudio Germano. Estamos colocando aqui na edição desse vídeo, desse programa, as redes sociais. Sigam, curtam, compartilhem, que olha, essa história é realmente sensacional. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficar aqui batendo nosso papo ainda nesse lugar maravilhoso. E ó, fiquem ligados que tem muito mais. É o Intour pra você.